A paz do Senhor, meu amado irmão. Tudo bem? Eu sou o Edson e estamos aqui para estudarmos uma das nossas lições da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Nesse trimestre, estamos estudando, o nosso tema é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Nesta oportunidade, nós vamos estar estudando na revista a nossa lição de número 10, onde vai tratar do tema as manifestações do Espírito Santo. Esta aula é de aplicação no dia 3 de setembro de 2017. Pois bem, como sempre, aí nesse trimestre, eu tenho colaborado neste espaço aqui neste canal para trazer aqui a você, professor, a você, professora, a você, aluno estudioso que gosta de leitura bíblica, que domina a palavra de Deus. Uma palestra, né? Aqui, simplesmente uma extensão dos nossos estudos bíblicos para enriquecimento do nosso conhecimento e nos ajudar aí nas nossas aulas, na nossa EBD, na Escola Bíblica. E nessa oportunidade nós vamos falar na lição de número 10, né? Como já falei, as manifestações do Espírito Santo. É uma lição muito enriquecedora. Esta lição eu gostaria de aqui estar salientando, ela é uma lição que ela tem tudo a ver com a nossa terceira lição e a nossa quinta lição, onde a terceira lição tratou do assunto a doutrina da Santíssima Trindade, e a quinta lição trouxe o assunto a identidade do Espírito Santo. E agora, a nossa lição de número 10 vai falar sobre as manifestações do Espírito Santo. Então, se você não leu a sua lição de número 3 e a lição de número 5, eu aconselho que você, neste canal mesmo, você pode estar fazendo uso destas pré-aulas que estão aí, né, no canal. Estão aí postadas, aí você pode estar tirando suas dúvidas e enriquecendo aí o seu conhecimento para o entendimento dessa aula de número 10. Tá certo? Então tá. Vamos à nossa aula. Nosso texto áureo nos diz o seguinte. Nosso texto áureo nos diz assim, olha. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quanto os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. O que é isso? Está falando sobre a promessa. Essa promessa, ela diz a respeito a vós, a vossos filhos, tá? E a todos que estão longe, né? E quanto o Senhor chamar. Então, já deu aqui para nós entendermos aqui que a aula vai ser maravilhosa, né? A gente vai estar aprendendo bastante. Muito bem. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: cremos na atualidade do batismo, no Espírito Santo e dos dons espirituais,
distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para sua edificação. Então, esse aqui, o cremos da nosso credo de fé, aí das Assembleias de Deus. Então, nós cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo, e nos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. Ou seja, o Espírito Santo que irá capacitar, olha, Espírito Santo que irá capacitar a igreja para a edificação do corpo, a edificação da igreja. Vamos adiante. A nossa aula está com base na nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 2, do versículo 1 ao 6, e 1 aos Coríntios, do capítulo 12, do versículo 1 ao 7. Como de costume, eu não irei ler, para nós ganharmos tempo, e nas oportunidades que ao longo da nossa lição for necessário, nós estaremos voltando aqui nos versículos para o desenvolvimento da nossa aula. Vamos aqui para frente comentar. É o seguinte, eu disse aqui, embora o título da lição, olha, embora o título da lição está no plural, as manifestações do Espírito Santo, nesta presente lição, vamos falar apenas de uma das manifestações dos dons. Qual é? Qual é que nós vamos estar falando? O falar em línguas estranhas. Como o título diz ali, embora o título está no plural, que fala sobre as manifestações do Espírito Santo, o título está no plural, fala sobre as manifestações do Espírito Santo, nós vamos estar tratando apenas de um dos dons, uma das manifestações. Uma das manifestações dos dons. Aí eu fiz uma pergunta, qual que seria esse assunto? É o falar em língua, é o que a lição está tratando. A lição está tratando praticamente no falar em línguas estranhas. E já adiantando, esse tema irá nos envolver muito a nossa classe, ou as nossas classes, por ser um assunto atual e muito importante. Eu creio que vai ser discutido bastante aí nas aulas, nas classes. Você professor, você professora com os seus alunos, na minha classe onde estarei aplicando esta aula, vai ser bastante, a gente vai estar discutindo muito sobre o assunto, porque é um assunto atual e muito importante para nós, Igreja do Senhor. Tá? Então, como é isso? Olha, então, como é que é isso? Como falar línguas estranhas? Como falar línguas estranhas? É uma pergunta que eu fiz aqui. Aí eu fiz uma outra pergunta. Os irmãos, no dia de Pentecoste, falaram que língua? Outra pergunta. E eu fiz mais uma outra pergunta. Língua dos anjos ou
idiomas conhecidos. Então, como falar línguas estranhas? Como falar línguas estranhas? Primeira pergunta. E os irmãos no dia de Pentecostes falaram que língua? Línguas estranhas ou língua dos anjos? São assuntos que nós vamos estar tratando nesta lição. Aqui, eu tenho aqui duas fotos, né? Duas fotos aqui que representando aqui os apóstolos, os irmãos ali no dia de Pentecoste, né? São duas fotos ilustrativas, representando aqui os apóstolos ali no cenáculo, onde eles foram cheios do Espírito Santo, né? Aqui uma outra foto, aqui a representação aqui da descida do Espírito Santo, né? E eles sendo cheios. É apenas uma foto ilustrativa, duas fotos ilustrativas aí para a gente entender aí o nosso assunto. Muito bem. Quais línguas eram faladas naquela manhã? O que nós sabemos é que era uma manhã, realmente, né? E qual língua era falada naquele dia? Os anjos. Dos anjos ou outros idiomas? Dos anjos ou outros idiomas? Praticamente a mesma pergunta que eu fiz lá. Respondendo. Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Eles falaram. Então, nós temos aqui, quantas nacionalidades? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pontos e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene. Visitantes vindos de Roma, todos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e arábio. Nós os ouvimos claramente as maravilhas de Deus que nossa própria língua. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo do 8 ao 11. Então, aqui, nós temos aqui, se você não contou, pode contar aí. Aqui temos 17 nacionalidades. 17 nacionalidades de línguas diferentes. Portanto, eles falavam uma língua estranha para eles, pois eram galileus sem conhecimento daquele idioma. Correto? Respondendo aí a pergunta, que tipo de língua eles falavam. Era língua estranha, sim, mas não era a língua dos anjos. Era uma língua estranha para eles, porque eles eram galileus. Olha, eles eram galileus e não tinham conhecimento daquele idioma. Não tinham conhecimento daquele idioma. E eles falaram aqui, eles falaram 17 línguas de 17 nacionalidades. Ao ponto dessas nacionalidades, admirarem
e fazia a pergunta: como pode isso acontecer? Aí, lá na Bíblia diz que muitos disseram que eles estavam cheios de vinho, tinham bebido muito. Onde Pedro levanta e faz a defesa, dizendo: varões galileus, esses homens não estão cheios de mosto, não estão cheios de vinho, mas o que está acontecendo é que eles estão cheios do Espírito Santo. Então, sabemos que eles falaram outras línguas, línguas estranhas, que eles não conheciam, mas eram línguas de outros idiomas deste povo, dessas nacionalidades aqui. Ó. Contamos aí 17 nacionalidades que se encontravam neste dia, nesta festa de Pentecoste, nós já vamos comentar sobre ela mais na frente, tá? Lá em Jerusalém, se encontravam lá, e esse povo admiraram deles não conhecer a sua própria língua, e eles ouviam cada um deles falando nas suas próprias línguas. Isso foi o motivo deles admirar. E nós também já vamos comentar o porquê deles ter falado essas línguas. Vamos mais adiante para a gente estar muito bem. Qual a finalidade daquela língua ser manifestada naquele evento? Então, é uma curiosidade isso aqui. Isso aqui não, nós não entramos ainda na nossa lição, na introdução da lição, até então eu estou comentando. E aqui tem uma curiosidade. Qual a curiosidade? Qual a finalidade daquela língua ser falada naquele evento, ser manifestada naquele evento? Nós já falamos aqui que realmente a língua era estranha, ó, era desconhecida, eram aqui 17 nacionalidades, e era desconhecida sim. Olha, eles eram galileus, sem conhecimento daquele idioma. Não tinham conhecimento daquele idioma. E eles falaram as línguas daquele idioma. Então, qual a finalidade? Eles falaram porque quiseram falar? Não. Nós vamos já comentar esse assunto. Tá. Olha, as línguas faladas não foram elocuções de êxtase nas suas oportunidades, tá? Da parte de Deus. Mais uma oportunidade da parte de Deus para usar os piedosos galileus para evangelizar aquelas nações presentes, pois o propósito era anunciar às nações as grandezas de Deus. Então, qual era o propósito? Olha, qual a finalidade? Qual a finalidade daquela língua ser falada naquele evento? A finalidade é que Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, aqui está fazendo uso dos seus servos que estavam ali unidos e reunidos na sua maravilhosa e divina presença. Deus agora cria a oportunidade para evangelizar aquelas nações presentes. Quais nações? As 17 nacionalidades que estavam presentes ali em Jerusalém naquele evento. Então aqueles moços, eles não sofreram. Olha, as línguas faladas não eram uma elocução de êxtase, ou seja, não foi nada de que eles não tinham, não foi nada de uma coisa que eles não tinham domínio.
Não, eles estavam ali simplesmente em um evento, em um ato religioso, um ato de adoração, e Deus agora usando eles para evangelizar aquela nação, aquele povo que estava ali na capital, em Jerusalém, para um evento de agradecimento dos judeus. Nós já vamos comentar sobre esse evento. Por que Deus fez isso? Olha, eles, sendo de outras nacionalidades, olha o que aconteceu. Pois o propósito era anunciar às nações as grandezas de Deus. Então, Deus, o propósito disso aqui era Deus agora fazer as grandezas dele ser anunciada pelas nações, para que as nações viessem a glorificar o nome do Senhor e verificar que somente Ele é Deus, somente Ele pode todas as coisas, e que ali eles estavam ali naquele evento para agradecer, que nós já vamos comentar. Então Deus estava criando oportunidade deles serem evangelizados, né, através de um efeito maravilhoso que foi o seu aquele momento, aquele momento para eles admirarem, eles fazer uma grande admiração por eles não ter conhecimento da sua língua e agora está falando na língua deles. Agora, e o objetivo? Aqui nós já estamos começando a entrar na nossa revista. Os objetivos da nossa lição é apontar as implicações doutrinárias da descida do Espírito Santo, né? Nosso segundo tópico, nós temos o objetivo para explicar a natureza das línguas, que nós vamos estar falando, mostrar o significado e o propósito do batismo no Espírito Santo, vamos estar mostrando o significado e o propósito, e o nosso quarto tópico vai falar, nós vamos ter a afirmar a atualidade dos dons espirituais. Então, esses são os nossos objetivos específicos desta lição. Muito bem, vamos à nossa introdução. Então, amados, a nossa introdução nos diz o seguinte. A nossa introdução nos diz o seguinte, ó. As manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, diz respeito primeiramente ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. São dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotaram e são importantes porque se tratam da evidência bíblica de que a comunicação divina com o seu povo e com cada crente individual nunca cessou. Não somente a Bíblia, mas também o testemunho da história e da experiência cristã corrobora essa verdade. É sobre isso que trata o nosso estudo. Então, as manifestações do Espírito Santo, as manifestações do Espírito de Deus, diz respeito primeiramente ao batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, que são dois temas da teologia pentecostal que nunca se esgotaram. Essa teologia do pentecostal é um assunto que nunca se esgota, jamais irá esgotar,
porque são coisas, quanto mais você busca, mais Deus revela. E Deus, quanto mais você aprimora na palavra de Deus, nos estudos da palavra de Deus, mais Deus te aperfeiçoa através do Espírito Santo. Tá certo? E também trata das evidências bíblicas, né? De que a comunicação divina, com o seu povo, né? E com cada um crente individual. Porque Deus fala de várias maneiras através do seu Espírito, através do Espírito Santo. E Deus trata com cada um do seu povo, cada um crente individual. O que ele fala comigo não fala com você e vice-versa. E o que eu sou usado de uma maneira, você é usado de outra. E assim sucessivamente. Tá? Cada um é dado segundo a necessidade. Então, esse tema, como diz aqui, ó, nunca cessou, nunca acabou. Nunca acabou. É uma verdade bíblica e aí tem muito para a gente estar falando aqui nessa lição. Vamos mais adiante. A nossa lição vai estar dividida aí em 3 tópicos, onde o primeiro tópico vai falar sobre a descida do Espírito Santo. O segundo tópico vai falar sobre a natureza das línguas. O terceiro tópico, o significado do propósito. E o quarto tópico, os dons espirituais. Como eu disse, vai tratar aí da manifestação do Espírito Santo, que é a manifestação do Espírito Santo, que é exclusivamente aí o dom, o falar em línguas. Vamos à frente. No nosso primeiro tópico, a descida do Espírito Santo. E nesse primeiro tópico aí, ó, a descida do Espírito Santo, nós temos também 3 subtópicos, onde o primeiro subtópico é a experiência do Pentecoste, o segundo, o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, nós vamos estar falando a respeito, e o terceiro, os sinais sobrenaturais. Vamos adiante. Nosso primeiro subtópico, a experiência do Pentecoste. E aqui eu vou comentar aqui um pouco para a gente nós entendermos sobre a experiência do Pentecoste. Ó, na nossa lição, na nossa leitura, diz assim, ó, a experiência do Pentecoste não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo no Espírito Santo. João Batista disse, e eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo de número 3, versículo 11. Então, aqui nossos slides aqui, ó, João disse, eu em verdade vos batizo com água. Eu vos batizo com água, aqui, ó, com água, para o arrependimento. Então, está claro que João aqui diz que ele estava batizando com água. Batizo, ó, com água para o arrependimento. Tá? Aqui tem uma foto ilustrativa aqui desse batismo de João. Nessa foto ilustrativa aqui, João aqui no Rio Jordão, fazendo aqui os batismos, né, para o arrependimento de pecado. É bom nós lembrarmos aqui, amados, que lá no Antigo Testamento,
nós vemos lá, os sacerdotes não batizavam, né? Eles não faziam não batizavam. Sabemos que o sacerdote, eles faziam expiação pelo pecado do povo. De ano em ano, ele fazia expiação pelo pecado do povo. Ele entrava no lugar santo dos santos e levava lá a oferta pelo pecado. Então, era a oferta feita através de sangue de animal, né? Vidas de animais perdiam-se e eram dadas ao sacrifício para o pecado, para esconder para o pecado do povo, para cobrir o pecado. Na verdade, cobria o pecado. E aqui João Batista aparece contradizendo toda essa situação do Antigo Testamento. Porque agora ele diz o seguinte, olha, ele diz aqui, olha, eu vos batizo para arrependimento. Arrependimento, ó. Arrependimento. Batizo com água para arrependimento. Na medida desse arrependimento, eles são lavados do pecado. Percebe que isso aqui, ó, não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. Isso aqui é o batismo em água. Esse é o batismo em água. Mas nós vamos estar entendendo mais na frente que o crente aqui já tem o Espírito Santo. Por quê? Isso é na hora da aceitação a Jesus, ele já recebe esse Espírito Santo. Mas esse batismo é um batismo com água para arrependimento. Tá certo? Vamos mais à frente. Aí, continuando a lição, aí diz, olha, mas aquele que vem pós mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará, aí tem novamente aqui a palavra, com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Tá certo? Então aqui, ó, esse batismo com água, batismo com o Espírito Santo, que ele diz aqui que Jesus viria não batizar com água, mas batizaria com o Espírito Santo, que o batismo com água ele fazia, João, tinha capacidade de fazer. Mas esse aqui, ó, é mais poderoso do que o batismo dele. Esse batiza com o Espírito Santo. E nós vamos entendermos aqui qual a finalidade desse batismo, mais para frente da nossa lição. E o batismo e com fogo. Vamos entender o que é isso. Olha, o termo aqui, ó, o termo batismo no Espírito Santo não se acha na Bíblia, mas o assunto aparece em 7 passagens. Mateus capítulo 3, versículo 11. Na verdade, já falamos aqui, batismo com água para arrependimento, mas aquele que é mais poderoso que eu os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí também está lá registrado lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 8. Eu vos batizo com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Algumas referências aí. É bom nós salientarmos aqui, amados, que o termo aqui, nós vamos, no nosso próximo slide aqui, vai estar falando, o batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo, ó, e no Espírito Santo aqui, ó, no Espírito Santo, é a mesma coisa, tá? Não tem aqui os dois termos são aceitos,
tá? Vamos explicar aqui qual a diferença de cada um, mas é a mesma coisa. Segundo subtópico aí, ó, batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Ó, batismo no Espírito ou com o Espírito Santo. No ou com. Então aqui está uma explicação do batismo com e uma explicação aqui do batismo no Espírito. Então, o que quer dizer com? Com o Espírito. Com. Ó, essa expressão dá a ideia de aspersão ou jogar água sobre o que contradiz a ideia de imersão, mergulhar o corpo todo em água. O que é isso? Olha, batiza com, ó, essa expressão dá a ideia de aspersão, ou seja, jogar água sobre a pessoa, ou sobre um pouco de água, jogar um pouco de água, da expressão de jogar um pouco de água sobre a pessoa, o que contradiz a ideia de imersão. Por quê? Porque o batismo quer dizer mergulho, e não se batiza o corpo, e o mergulho, não se mergulha o corpo inteiro. Uma vez que você jogado água, então a ideia é de aspersão, ou seja, jogar água sobre a pessoa, ou um pouco de água sobre a pessoa, e não emersão. Por isso que o termo com dá a ideia desse processo aqui, ó, de aspersão. Por isso que, por isso nós, aqui foi o comentário que diz, tá? Por isso nós, pentecostais, adotamos em água e no Espírito. Por quê? Em água e no Espírito. Porque em água e batismo no Espírito Santo, aqui sim, dá a ideia de imersão. Imersão, ou seja, de mergulho. De mergulhar o corpo todo. Tá? Aqui, batismo no Espírito. Essa seria a expressão mais adequada. Logo que cremos no batismo por imersão e não por aspersão, pois a expressão com dá a ideia de jogar água no candidato, o que faz os católicos romanos. Tá? Então, o batismo os católicos romanos, eles fazem o batismo aspersão. Eles jogam água sobre a cabeça da criança, né? Uma bacinha de água, né? O sacerdote deles, o sacerdote lá faz o ritual e eles aspergem água. Ele joga água sobre a cabeça da criança e ali eles consideram o batismo. E o batismo de Jesus, o batismo de João, que ordenado biblicamente, é um batismo de imersão. Então, o corpo inteiro tem que mergulhar para simbolizar o novo nascimento, a nova vida, o nascer de novo, tá? A lavagem do velho homem para uma nova vida. Muito bem. O que é batismo no ou com o Espírito Santo? Por quê? Ele continua sendo a explicação. Para os pentecostais, é uma expressão adotada dentre várias frases bíblicas, tais como está cheio do Espírito Santo. É uma das frases. Cheio do Espírito Santo. Receber o Espírito Santo.
Ó, em estar cheio do Espírito Santo, nós temos uma referência em Atos dos Apóstolos. Olha aqui, ó, no Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 3, ali na escolha dos diáconos, dos diaconato, né? Nós vemos ali Estevão fazendo ali a escolha dos diáconos. Eles disseram ali, escolhemos varões, né, de boa reputação e cheios do Espírito Santo para o diaconato, para a obra, para ser separados, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para ser separado. Então, começamos já a descobrir aqui qual a função do Espírito Santo. Qual a função do Espírito Santo na igreja, né? Já vemos aqui uma referência que Estevão fez essa referência aqui sobre essa capacitação. Aqui nós já começamos a descobrir que o Espírito Santo daria uma autoridade, né? Porque ele diz que varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, para a escolha daquele trabalho, daquele serviço. Tá? Recebeu o Espírito Santo. Olha, também nós vemos em Gálatas, no capítulo 3, versículo de número 14, capítulo 3, versículo 14 de Gálatas, aqui, ó, nós vemos, está escrito lá, ó, para que a bênção de Abraão chegasse a nós por meio de Jesus Cristo. Recebemos pela fé o Espírito Santo. Então, nós vemos aqui receber pela fé o Espírito Santo, uma referência também bíblica, onde fala de receber o Espírito Santo. E aqui nós temos mais duas referências. O Espírito Santo caindo sobre. Caindo sobre. São expressões também, né, bíblicas. Nós temos aqui, ó, em Ezequiel, no capítulo 11, versículo 5, caiu sobre mim o Espírito do Senhor e me disse, né, Ezequiel, nós vemos aqui, ó, outra referência, o Espírito Santo vindo sobre, ou seja, sobre. Tudo isso explicação de bíblicas sobre o Espírito Santo. Lucas, no capítulo 4, versículo 18, diz assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Percebe que aqui nós começamos a entender a finalidade do Espírito Santo na obra, na vida do cristão. Nós começamos a entender. Vim sobre. Aqui o Senhor Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Para quê? Pois, qual me ungiu? Então, ungiu para evangelizar. Ou seja, deu capacidade para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos. Então, com o Espírito Santo sobre a pessoa, ele tem essas autoridades. Então, já começamos a entender aqui qual a finalidade do Espírito Santo. Eu trouxe essas referências simplesmente para nós entendermos, né? Para a gente estar juntos, entendendo aqui que nós vamos chegar mais na frente, nós vamos estar explicando aí a finalidade do Espírito Santo. Por quê? A finalidade não era só os varões falar em língua, não. Nós já explicamos lá
teve uma finalidade de evangelizar as nações que estavam lá naquela festa. Então, e que depois foi dado à igreja para uma finalidade, uma capacidade. E nós vemos aqui, né, Jesus aqui dizendo, né, que ele tinha recebido para evangelizar, tendo autoridade para proclamar libertação, para dar vista ao cego e para proclamar liberdade aos oprimidos. Então, isso é obra do Espírito Santo. Como identificar uma pessoa batizada pelo Espírito Santo? Nós, pentecostais, evidenciamos uma pessoa batizada pelo Espírito Santo a evidência do falar em línguas. Mas não temos o intuito de menosprezar esses outros, menosprezar esse ou aquele irmão de igreja B ou igreja C, que não fala em outras línguas. Então, a finalidade não é desprezar o irmão de igreja A ou igreja B que não fala em língua, irmãos. Tem muita gente que desprezam, tá? Às vezes, até cargos na igreja, se a pessoa não é batizada no Espírito Santo, às vezes a pessoa fica meio que de canto, né? A pessoa não tem nem muitas atividades na igreja. Então, a ideia do nosso presente estudo não é aqui estar menosprezando isso não, tá? Porque se a gente fosse olhar para isso aqui, como é que ficavam os irmãos antepassados lá, os pais da igreja, por exemplo, né? Porque a manifestação do Espírito Santo já foi aqui na nova aliança aqui, né? Já na era cristã e antes, e nos pais da igreja, nos patriarcas, e esses povos aí que tiveram experiências com Deus, nem todos falavam em línguas, nem todos falavam em línguas estranhas, nem todos tinham essa manifestação, mas eram homens poderosos, né? Nós vemos aí Martinho Lutero e outros homens aí, né? O John Wesley e outros homens aí do passado. Se esses homens não tivessem uma história, então o que adiantaria a gente ler livro desses homens? São homens que tiveram grandes experiências com Deus. Então, mais uma vez, eu quero dizer para os irmãos que a ideia aqui não é menosprezar igreja A e igreja B. Existem igrejas tradicionais que não creem, mas não creem na evidência, no falar, mas creem na atuação. Então, nós não temos aqui a intenção de menosprezar. Mas também esta lição não tem esta intenção, e sim mostrar. Olha, a intenção é mostrar essa promessa da manifestação que é atual, e basta a busca que é para todos quanto o Senhor chamar. Tá? Então, mais uma vez, salientando, a intenção não é menosprezar, mas é mostrar que a promessa é para todos. A promessa é para todos. Para todos. Nós tivemos uma lição, se não me falha a memória, foi a lição de número 3, que trata do assunto da Santíssima Trindade, onde nós tivemos umas explicações muito felizes ali, onde nós explicamos que o Deus Uno
único Deus e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ele veio para unir as nações em uma única meio de adorar. Então nós vemos aqui, que essa promessa aqui, essa promessa da manifestação é para todos, é para todos. Então, quem são esses todos? Olha, é para todos quanto o Senhor chamar. Tá certo? Então, tem um limite? Não, é todos quanto o Senhor chamar. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Deus não tem intenção nenhuma que nenhum filho dele se perda, mas que todos se salvem. Então, todos aqueles que forem chamados e busca será fortalecido pelo Espírito Santo, como está evidente no versículo 39. O versículo 39 do nosso textuário da presente lição, que diz assim, nosso textuário da presente lição, nos diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Então, mais aí uma explicação que isso aqui é atual e é para todos. E aqui na nossa lição, no nosso tópico aí, as manifestações do Espírito Santo são atuais. São atuais. Então, é para nossa era de hoje, já são atuais. Nosso terceiro subtópico vai falar sobre os sinais sobrenaturais. Então, há 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião de sua descida no dia de Pentecoste. Há 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião da sua descida no dia de Pentecoste. Então, há 3 sinais. Quais eram eles? Olha, o som, que era como um vento. O segundo sinal, a visão das línguas repartidas, que de fogo, como de fogo, como que de fogo, né? Como que de fogo. E o terceiro sinal, o falar em línguas. Tá? Então, temos aqui os 3 sinais. Muito bem. Então, nesses 3 sinais, nós temos aqui um som como de um vento. Olha, um som como de um vento. Olha, mas não era vento. Ó, como de vento, mas não era vento. Línguas, visão de línguas repartidas como que de fogo, ó, como que de fogo. Mas não era fogo. Mas não era fogo. Tá? Línguas, falar em línguas. E o falar em língua era uma outra ação, um outro sinal. É o terceiro sinal. É um outro sinal. Esse aqui é o terceiro sinal. Os outros não era, parecia, não era. Só que aqui, ó, eram língua estranha mesmo. Aleluia. Tá certo? Eram língua estranha mesmo. Inauguraram, então aqui nesse processo aqui, o Senhor cria toda essa situação para quê? Para inaugurar a igreja. Inaugurar a igreja, assim como o som soava como vento, mas não era vento. Da mesma forma, visão não era fogo.
Da mesma forma, visão não era fogo, mas lembrava o fogo de Deus. Lembrava o fogo de Deus. Tá? Êxodo, no capítulo de número 3 e o versículo de número 2, a Bíblia fala lá que Moisés teve aquela visão daquela sarça que ardia, né? E o fogo não queimava. Então, Moisés teve uma visão de um fogo que não era fogo, onde a sarça ardia e não queimava. Vamos ler? Vamos estar lendo? Êxodo, no capítulo de número 3, versículo 2, vamos estar lendo. Êxodo 3, 2, diz assim, olha: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ainda irei ler o terceiro. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Porque a sarça não se queima. Moisés aqui ele ficou admirado dele ver aquela visão, dele presenciar aquela visão. Por quê? Porque ele via como um fogo e mergulhava na sarça e a sarça não se queimava. A nossa segunda referência aí do nosso slide é 1 Reis, no capítulo 18, versículo 38. Vamos estar lendo também. 1 Reis, no capítulo de número 18, e o versículo 38. Nos diz assim: Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Conhecemos esta passagem bíblica, onde ali o profeta Elias faz aquele desafio com os profetas de Baal, e nós sabemos que Deus ali envia uma espécie como fogo dos céus e consome aquele holocausto, né? Aquele bezerro com todas aquelas águas que foram colocadas ali sobre aquele altar para desafiar os profetas de Baal. E aí foi feito ali um desafio através de Elias, servo do Senhor, né, para que eles reconhecessem e vissem quem era o Deus que chamava por fogo. E nós sabemos que ali Deus honrou o seu servo, porque Deus é o Deus que honra aquele que o honra. A Bíblia diz que ele não se deixa escarnecer a sua palavra. E aquele que busca ao Senhor com o seu coração sincero, ele não se deixa escarnecer. Ele vela pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E assim nós finalizamos o nosso tópico de número 1. Vamos ao nosso tópico de número 2, onde vai falar sobre a natureza das línguas. No nosso tópico de número 2, nós temos 3 subtópicos também. Fala a fonte, a glossária, glossolânia e sua continuação. Vamos passar para frente. Aqui eu tenho aqui no nosso
esse subtópico, nós vamos estar resumindo aqui os 3 subtópicos em um tópico, em um subtópico. Vamos falar sobre a fonte, a glossolânia, e a sua continuação. O que é isso? Pneumologia de pneuma, espírito mais logia, estudo sistemático da terceira pessoa da Santíssima Trindade. A pneumologia nada mais é do que o estudo sistemático da pessoa da terceira Trindade, onde a análise da pessoa, obra e ministério do Espírito Santo é completada. Então, isso é a pneumatologia, onde revela esse estudo aqui. E o Paracleto faz a função de advogado, é o defensor, um dos títulos do Espírito Santo. Nesse caso aqui, advoga em causa da igreja de Jesus Cristo. Ele é o próprio dono da igreja. Então, Jesus é o próprio dono da igreja. Ele enviou o seu Consolador, o Consolador, para representar, para que a igreja o fortalecesse. A Bíblia diz que ele é o Consolador dos crentes, para ficar conosco até a consumação do século. A glossolalia é conhecida também como dons de línguas estranhas ou variadas, ou variedade de língua. É um dos dons espirituais que é semelhante dos demais. Continua atual e atuante na vida da igreja. O objetivo da glossolalia é anunciar sobrenatural e extraordinariamente o Evangelho de Cristo, como aconteceu no dia de Pentecoste. Vamos estar explicando isso aqui. Língua sobrenatural. As línguas do Pentecoste eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. O termo grego para outras aqui heteras, de heteros, ou seja, outro de tipo diferente. Então, isso aqui, as duas palavrinhas técnicas aqui grega, que tem a função de tipo de diferente, ou seja, línguas estranhas, coisas diferentes, língua diferente. Há quem questione esse conceito, mas a fonte dela é o próprio Espírito Santo. Então, a fonte que nós explicamos aqui, a fonte, sabemos que a fonte é o próprio Espírito Santo, o que torna a evidência visível e contundente. A outra evidência está presente na audição e não simplesmente no falar, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, cada um ouvia os visitantes daquela cidade, daquelas nações, as 17 nações, eles ouviam os irmãos lá falar, aqueles 120 que estavam ali reunidos naquele templo, naquela casa, naquele lugar, falar a sua língua,
a sua própria língua, conforme o Espírito concedia que eles falassem. Ou seja, conforme o entendimento deles, conforme a necessidade deles. E eles glorificavam, porque eles estavam ali falando das grandezas de Deus. Para eles, os apóstolos ali estavam falando das grandezas de Deus para aquela nação. Então, é fantástico isso aqui. Então, cada um ouvia falar em sua própria língua. Então, isso aqui quer dizer que a outra evidência está presente na audição, porque eles ouviam, e não simplesmente no falar. Além de falar, eles ouviam. Então, eles entendiam que eles eram homens indoutos, que não conheciam a sua língua e que estavam falando a sua língua. E aquilo eles ficavam maravilhados. Por quê? Porque eles ouviam eles falar da grandeza de Deus. E Lucas, ele repete essa informação em mais 2 vezes. Lucas repete essa informação em mais 2 vezes, no versículo 8 e no versículo 11. E no versículo 11 ele diz, ele acrescenta, Lucas acrescenta, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Entendeu? Então Deus ali usa aqueles homens para estar falando para aquelas nações da sua grandeza, ou seja, da sua maravilha, do quanto ele é bom, do quanto ele é magnífico, da providência, do Calvário, da cruz, sabe? Da morte, do sacrifício. E eles ouvem. Então ali eles estavam sendo evangelizados. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ok, está falando aqui das grandezas de Deus. Então Deus pega a oportunidade ali para falar para as nações. Há alguns estudos, né? E eu não trouxe aqui para ilustrar, mas que confronta essas línguas aqui com as línguas que afrontou Deus lá no capítulo de número 11 de Gênesis, onde o povo queria ser um único para afrontar Deus. E a Bíblia diz que lá eles falavam uma única língua. E aí Deus acaba dando testemunho deles, dizendo que eles estavam unidos numa única língua e que nada poderia os impedi-los de realizar o seu projeto. Aí Deus intervém na situação, porque só Ele pode todas as coisas. Só Ele pode intervir. Aqui Deus pôde intervir para falar para uma nação, línguas da nação, confundir a nação com relação aos seus servos, que Deus poderia usar do menor o remido, como diz na sua palavra, para explicar, para confundir o entendido. E lá Deus pega o entendido e confunde e espalha para as nações para pregar a sua palavra, para levar a sua palavra. Isso é tremendo. Muito bem. Olha, aqui mais uma evidência que eles não falavam a língua dos anjos, e sim em outros idiomas que eles não conheciam, mas o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui está a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 4. Então, respondendo a situação, as perguntas que fiz lá no primeiro, antes de entrar na introdução da nossa aula, está aqui a resposta, né? Eles não falavam língua dos anjos, e sim línguas estranhas, sim, desconhecida deles, mas eram falados permissão de Deus pelo Espírito Santo, né? A fonte era o Espírito Santo.
que eles falassem. Para qual finalidade? Evangelizar as nações. Evangelizar aquela nação que estava lá. O evento na casa de Cornélio. Essa experiência se repete, essa experiência do Pentecostes, se repete na casa, na igreja, na história da igreja. Isso aconteceu na casa de Cornélio, centurião. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom, que o Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 45 e 46. Exatamente como aconteceu no dia de Pentecostes. Outra vez, o mesmo fenômeno aconteceu com a chegada de Paulo em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, capítulo 19, versículo 6, de Atos dos Apóstolos. As línguas, as profecias e a ciência são válidas para os nossos dias, mas vão cessar por ocasião da vinda de Jesus. Amém, amados? Estamos aqui na confirmação, né, que aquele evento aconteceu mais duas vezes, né? Aquele evento do dia de Pentecoste aconteceu em mais duas ocasiões. Na casa de Cornélio, onde todo aquele povo que estava reunido, a Bíblia diz que Cornélio tinha mandado chamar todas as suas vizinhanças, todos os e toda a sua casa, seus parentes, e estavam reunidos ali. O Espírito Santo, né, encheu aquela casa e todos foram cheios, né, e eles foram batizados. E na viagem missionária de Paulo, né, no capítulo 19, versículo 6 de Atos dos Apóstolos, eu gostaria de ler essa passagem para a gente, né, entender aqui essa passagem aqui da terceira viagem do apóstolo Paulo. Versículo de número 6, capítulo 19, diz assim, olha: E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizavam. Aqui está falando sobre a igreja, né, a descida do Espírito Santo, ali sobre os apóstolos, onde Paulo chega ali em Éfeso, e Paulo faz uma pergunta se eles já tinham sido batizados no Espírito Santo, onde eles disseram, nós vemos isso no capítulo de número 2, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? É uma pergunta. E eles lhe disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Versículo 3 diz assim, perguntou-lhe então, eis que sois batizado, em que sois batizado então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que creste no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Tá certo? Então, aqui mais uma evidência, né, do batismo do Espírito Santo que chegou, né, de uma terceira manifestação sobrenatural ali na terceira viagem de Paulo, onde Paulo agora ora por aqueles irmãos e eles recebem o Espírito Santo ali naquela ocasião. Muito bem. Uma síntese do tópico aqui, do tópico 2, as línguas do Pentecoste. Olha, as línguas do Pentecoste, línguas estranhas, são de natureza sobrenatural. Então a natureza era sobrenatural
embora fossem línguas desconhecidas para eles, mas eram sim sobrenatural. E agora nós vamos para o nosso terceiro tópico, onde se trata sobre o significado, onde nós temos aí três subtópicos, que vai falar sobre o batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo não é um símbolo de salvação, definição e propósito, continuação. Primeiro subtópico, o batismo no Espírito Santo não é símbolo de salvação. São bênçãos diferentes. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. Na regeneração, o Espírito promove o novo nascimento, que é um ato direto do Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 6, versículo 8 a 8. João capítulo 3, versículo versículo 3, versículo 6, versículo 8. Tá? O pecador recebe o Espírito no exato momento em que aceita. Em verdade, de verdade a Jesus. Ou seja, no momento em que você, o pecador, aceita Jesus de verdade, ele já recebe o Espírito Santo. E aí ele entra no processo de regeneração. Ele já tem o Espírito Santo. Na regeneração, o Espírito Santo promove o novo nascimento. Na medida que ele vai tomando forma, digamos assim, aí o Espírito vai promovendo o novo nascimento na vida dele. E aí ele vai moldando aos poucos. O discípulo de Jesus já tinha o Espírito Santo. Já tinha seu nome escrito no céu. E igualmente tinha o Espírito Santo, mesmo antes do Pentecoste. Tá? Está em João capítulo 20, versículo 22. Aí eu coloquei aqui, apenas não tinha sido manifestado porque o Filho ainda não tinha sido glorificado para que o Pai enviasse o Consolador. Então, apenas não tinha acontecido isso aqui. Mas ele já tinha sim o Espírito Santo, seus discípulos. Nosso segundo subtópico fala sobre a definição e propósito. Definição do propósito nós temos aqui. Primeiro, nós temos duas definições aí. Receber de autoridade espiritual. Receber de autoridade ou de poder espiritual. O que é isso? Para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo, onde Jesus fala sobre a promessa do Pai. Permanecei na cidade até que do alto seja revestido de autoridade, ou seja, de poder. Lucas capítulo de número 24, versículo 46 ao 49. Então, essa aqui nós temos a finalidade, nós temos aqui a definição. Isso aqui é receber poder. Aqui, receber poder, que é o mesmo que autoridade. Receber autoridade espiritual. Para quê? Para evangelizar. Para realizar a obra do Evangelho em todo o mundo. Essa é a finalidade. E também, qual o propósito? Propósito. Capacitar. Segunda explicação. Capacitar. Capacitar o quê? A viver uma vida de vitória para testemunhar. Com o Espírito Santo você faz isso. Para testemunhar com ousadia sobre a fé em Jesus Cristo. Viver uma vida regenerada para contribuição
e edificação interior da vida do crente. Então, o crente ele precisa viver essa situação. Tá? O Espírito Santo ele irá capacitar e dará. Simplesmente não recebemos só para falar em línguas, não. Recebemos para capacitar. O falar em línguas estranhas, o poder para capacitar, para dar capacidade de testemunhar com ousadia o que? A fé em Cristo Jesus, vivendo uma vida regenerada, né, para contribuição da edificação do corpo, edificação da igreja, edificação do crente, cada dia. É um processo progressivo, dia após dia, esse processo. E o nosso terceiro tópico vai falar sobre dons espirituais, que é o nosso terceiro tópico. E aí nós temos dois subtópicos, os dons espirituais, e os dons são dados aos crentes individualmente. Os dons são dados ao crente individualmente. Vamos aqui. Nosso primeiro, os dons espirituais. Os dons espirituais. Esse aqui é dos dons espirituais. Ó, a unidade dos dons espirituais. Dons espirituais. Utilidade dos dons espirituais serve para ativar o pecador, serve para atrair o pecador ao ouvir a palavra de Deus. Pois, ao adquiri-lo, o crente está revestido de poder e autoridade para professar a fé em Cristo e testemunhar as grandezas, as grandes maravilhas do grande Deus. Então, os dons espirituais é para isso. Tá? Serve para isso. Para quê? Para atrair. Serve para atrair. Atrair o pecador ao ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Pois, ao adquiri-lo, o crente está revestido de poder e autoridade para professar a fé em Cristo e testemunhar as grandes maravilhas. Você, com os dons, aqui, você fala com autoridade ao pecador. O pecador te ouve, porque é um dínamo, uma força, algo sobrenatural sobre a sua vida. E você fala com poder, porque não provém de ti, provém de Deus. Tá? Olha, a igreja jamais pode existir. A igreja jamais pode existir por si só, pois isso o Senhor disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Isso aí está também escrito no livro de Mateus, no capítulo de número 16, versículo 18. Essa passagem aí. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso a igreja não está sozinha, o Espírito Santo está cuidando dela. O Espírito Santo está cuidando da igreja do Senhor. Ela não está sozinha.
segundo subtópico, vai tratar dos dons são dados aos crentes individualmente. E aqui eu disse o seguinte: a manifestação dos dons ocorre por meio de 3 pessoas da Trindade, pelo Espírito na diversidade de dons, pelo Senhor na diversidade de ministério e pelo Deus Pai na diversidade de operações. Mas a fonte dos dons é o Espírito Santo, e por isso essa manifestação é dada por ele, e cada um para o que foi útil, e não para exibição ou ostentação do crente, porque o mérito é do Senhor Jesus. O que é isso aqui, meus amados irmãos? Aqui é o seguinte: a manifestação dos dons ocorre por 3 meios, né? A pessoa da Trindade, pelo Espírito, que é na diversidade de dons, pelo Senhor, que é na diversidade de ministério, né? E pelo próprio Deus, que é na diversidade de operações. Aqui entra a consubstancialidade, né, dos 3, único, e aqui está a presença da Trindade. Por isso que eu disse no início da nossa lição que essa lição é uma extensão da nossa lição de número 3 e número 5, onde a número 3 tratou do assunto a Santíssima Trindade e a número 5 tratou do assunto a identidade do Espírito Santo. E aqui nós vemos como na nossa leitura, no nosso texto áureo, na nossa leitura bíblica em classe, o versículo de número 4, versículo 5 e o versículo 6, o versículo 4 diz que, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Tá certo? Versículo 5, há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então nós estamos vendo esses 3 versículos aqui. As manifestações dos dons ocorrem por meio das 3 pessoas da Trindade. Pelo Espírito na diversidade de dons, né? No Espírito ali, versículo 4, que eu acabei de ler. Pelo Senhor na diversidade de ministério, versículo 5, que eu acabei de ler. E pelo Pai, pelo Deus Pai, na diversidade de operações, versículo 6, que eu acabei de ler, da nossa leitura bíblica em classe. Tá? Aqui está a Trindade. E aqui está a Trindade e a identidade do Espírito Santo. Está aqui nesses 3, nessa explicação aqui. Tá? Mas a fonte dos dons é o Espírito Santo. Por isso, essa manifestação é dada por ele. Por ele quem? Pelo Espírito Santo. A cada um para o que for útil. Então é dada a cada um para o que for útil na obra. Ele que conhece, ele que é o dono da obra. Deus é que é o dono da obra. É ele que opera tudo em todos. Então é ele que conhece. Então ele dá para cada um na medida da utilidade da obra. É que ele dá. Amém? Então, vamos aqui indo para o nosso término. E Deus usa cada um diferente do outro. Não necessariamente o mesmo dom. Deus usa uma pessoa na mesma maneira que usa a outra. Eu acabei de explicar. Por isso é que fala na variedade de manifestações, mas será dada por ele e a cada um para o que for útil, que eu acabei de falar, e não por exibição, para exibição, porque
Mérito é do Senhor Jesus. Deus não dá nada, ninguém vai tentar exibir, não vai dar certo. Deus não permite que isso aconteça, porque o dom foi dado para a utilidade na obra. Ó, cada um para o que for útil, para a utilidade da obra, não para exibição. Não para exibição, pois o mérito não é de ninguém, é do Senhor. É Ele que é o dono da obra. A síntese desse quarto tópico vai tratar dos seguinte: os dons espirituais são dádivas atemporais de Deus, dada a cada crente. São dádivas atemporais. Ou seja, Deus não marca a hora. Vai depender da minha situação para que Ele opere. Então, isso aqui são dádivas de Deus e Ele faz na hora que Ele quer, opera na hora que Ele quer, Ele se manifesta na hora que Ele quer. O nosso subsídio desse quarto tópico, subsídio teológico do quarto tópico dos dons espirituais, vai dizer o seguinte: coloquei aqui, ó, recurso extraordinário que o Senhor Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo, colocou à disposição da igreja, visando o quê? O aperfeiçoamento dos santos, né? A ampliação do conhecimento do poder, da proclamação do povo de Deus, tá? E chamar a atenção dos incrédulos à realidade divina. Os dons espirituais dividem-se em 3 grupos: dons de revelação, dons de poder e dons de alocução, onde a revelação é a palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, através dos quais a igreja é capacitada a conhecer de maneira sobrenatural. De poder é fé, maravilha, cura, por intermédio dos quais a igreja pode agir de forma extraordinária. A locução é a línguas, interpretações, profecia, por meio dos quais a igreja recebe, né, a graça, a igreja recebe a graça de proclamar os segredos e mistério divino de modo milagroso. Então, isso aqui, a igreja recebe essas maravilhas. E ela tem a incumbência de proclamar os segredos divinos, né, de modo miraculoso, na medida que você faz para receber esse dom. Isso é tudo na medida que faremos para receber o dom. E a nossa conclusão nos diz o seguinte: a nossa conclusão, a descida do Espírito Santo é acompanhada de dons espirituais. Eles são atuais na vida da igreja. Olha, eles são atuais na vida da igreja e são dados a cada um para o que for útil, tá? É dado a cada um para o que for útil, sempre para o bem da igreja, sempre para o bem da igreja local. Trata-se de ferramentas importantes e indispensáveis para os crentes, razão pela qual devemos lhe dar a devida atenção. Então, nessa conclusão, isso aqui não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Os dons acompanha os dons espirituais, a descida do Espírito Santo é acompanhado de dons espirituais, e eles são dados, olha, eles são atuais na vida da igreja.
São atuais, é para hoje, é para nós, na atualidade. E são dados a cada um para a utilidade da obra, naquilo que a obra for útil. E depende da busca nossa também. Aí Deus os concede para usar na obra. E também são ferramentas indispensáveis. Sem eles a obra não anda, não trabalha. Aquilo que nós falamos aqui no slide atrás aí, onde a igreja não está sozinha, está com revestimento destes dons. Então, cada crente, razão pela qual devemos lhe dar a devida atenção. Então, o apóstolo Paulo mesmo faz uma referência dizendo que nós devemos buscar com zelo os melhores dons para a edificação do corpo, a edificação da igreja. Então, aqui na busca dos melhores dons, a igreja irá crescer e crescemos sadios na pessoa de Jesus Cristo. Amém, amados? Foi bênção para você? Dá um clique aí, dá um joinha e até a próxima aula, até o próximo vídeo, para nós estarmos juntos aí novamente na próxima semana. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.